Muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos hoje procurar resumir aqui a mensagem ministrada no último domingo, dia 22, lá na igreja. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos de 10 a 12. Eu vou ler esse texto rapidamente e eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Amém? Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo o que estava sendo dito era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos. Um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Graças a Deus por isso. Os bereanos, você já deve ter ouvido falar sobre os bereanos. O interesse dos bereanos pelas escrituras. Eles examinavam todos os dias. E quando Paulo estava pregando ali em Bereia, logo após ter chegado de Tessalônica, eles estavam conferindo para ver se tudo era como Paulo estava dizendo. Na época eles só tinham o Antigo Testamento em mãos. E essa é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ficou ali por um bom tempo, pregando, ensinando o Evangelho das Boas Novas. Então nós precisamos hoje aqui, olhando para os bereanos, esse interesse deles, essa vontade, essa disposição, esse desejo em aprender mais, nós precisamos hoje aprender muito com os bereanos. E o tema da nossa mensagem hoje é: precisamos entender o que significa ser cristão. Você já deve ter refletido sobre o sentido da vida, conhecer a Deus e glorificá-lo. Esse é o sentido da nossa vida. Porque as perguntas aí fora é, via de regra, quem somos nós? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Nós somos cristãos. Nós somos filhos de Deus em Cristo, aceitando a Jesus, crendo em Jesus, aceitando a sua vida, aceitando a sua morte, a sua ressurreição. Crendo nisso, nós somos hoje considerados filhos de Deus. Por que nós estamos aqui? Porque nós precisamos proclamar as boas novas do Evangelho. Nós precisamos testemunhar com a nossa vida. Nós precisamos anunciar esse tão grande amor de Deus pelo mundo todo, por todas as pessoas, pelo cosmos, pelo universo todo. E nós precisamos dar bom testemunho. Isso em um mundo em plena decomposição, em deterioração, um mundo caído, um mundo onde há uma grande inversão de valores, onde o errado passou a ser certo e o certo muitas vezes é contestado. E para onde vamos? Nós vamos para o céu, crendo em Cristo Jesus. Amém? Pode parecer simples essa resposta, o que é ser cristão. É tão somente uma pessoa que segue a Cristo. Em um nível mais profundo, ser cristão vai além. É muito mais do que alguém que tão somente segue a Cristo, ou então que se batizou e acha que está resolvido a situação. Ser cristão é alguém que pertence a Cristo. Essa sensação de pertencimento é muito importante. É alguém que consagrou, que entregou a sua vida a Cristo. E a partir de então, essa pessoa passa a viver lutando contra o pecado. É uma das evidências da salvação, é quando você está constantemente lutando contra o pecado, rejeitando imoralidades, vícios, procurando, se esforçando para ser uma melhor pessoa, andando em obediência a Deus, em gratidão pela graça derramada em sua vida, em nossas vidas. Eu tenho duas notícias para te dar, uma má e uma boa. Eu vou começar pela má. E a má notícia é que nós precisamos nos inconformar com este século, com este mundo que aí está. Não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme
por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. É o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2, quando o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja para que ela se inconforme com este mundo que aí está. O alerta, a má notícia é: não se amoldem ao padrão desse mundo, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. O mundo em que nós vivemos, ele está desprovido de ética, há uma tremenda inversão de valores, o errado passou a ser certo, o cristão não vive neste mundo, não pertence a este mundo, mas somos peregrinos neste mundo. Veja só, você não deve viver este mundo, nós estamos aqui para fazer a diferença, não tem como sair daqui, não tem como se isolar, nós precisamos ser sal e luz. Mas você não deve se amoldar ao padrão desse mundo. Os valores desse mundo não são mais os seus valores. Conformar-se com esse mundo é adaptar-se ao seu sistema, é entrar no seu esquema. O mundo tem uma forma, ele está sempre mudando. Os acordos mudam, as circunstâncias mudam em função da sua conveniência. Esse mundo está entregue à decadência moral dos costumes. A lei da vantagem prevalece nos acordos comerciais, nos relacionamentos. Os desejos da carne existem para serem atendidos e controlados. É a geração hedonista. O que importa é sentir prazer. Essa filosofia humanista aí que está tomando conta. A ética do mundo, ela é muitas vezes egoísta, é imoral e ela atenta contra Deus, principalmente. Nós precisamos ser pessoas inconformadas com a filosofia de vida que prevalece no mundo, esse sistema corrompido. Esse é o mundo que eu estou me referindo. Precisamos ser luz do mundo, ser referência de conduta. Essa é uma notícia. Agora, a boa notícia é que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 1: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Isso. Transformem-se pela renovação da sua mente. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Amém? A palavra de Deus, ela não muda. Nós temos um padrão absoluto, não precisamos ficar confusos, preocupados, ansiosos, não precisamos ficar em dúvida ou perdidos. Jesus Cristo é o nosso modelo. Tenha plena convicção, tenha certeza disso. Quando olhamos para Jesus, para a sua palavra, o seu ensino em nossas vidas, nós somos transformados progressivamente. E aí nós fazemos constatação que consagrando, entregando nossas vidas ao Senhor, nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É metanoia. Metanoia é uma expressão do grego, é uma palavra grega que significa arrependimento. Jesus utilizou-se muito dessa palavra. Marcos 1,15, quando ele chega implantando o seu reino e chamando a atenção das pessoas, ele diz: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. É isso que nós precisamos fazer. O apóstolo Paulo também usou essa expressão em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, dizendo que a metanoia, o arrependimento, é uma tristeza que Deus provoca em nosso coração em função da forma com que nós estamos vivendo, no pecado, inseridos no pecado, emergidos no pecado. Creiam em mim. Jesus é a boa notícia, é a boa nova de Deus, é o Evangelho. Evangelho significa boas novas. É aquela situação enquanto os religiosos procuram obedecer a Deus para se achegarem ao céu ou querer fazer alguma coisa para estar no céu, tipo usos e costumes, religiosidade, legalismo, não se arrependendo. A graça salvadora vem ao nosso encontro e nos informa que nós já estamos no céu. Portanto, pelo fato de estarmos no céu, a obediência torna-se um prazer em nossas vidas. É isso. Esse é o papel que o Espírito Santo de Deus tem em nossas vidas.
convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Lembra-se? João capítulo 16, versículo 8. É isso. E quem enviou o Espírito Santo a nós foi justamente o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava sendo assunto ao céu, quando foi visto por mais de 500 pessoas, ressurreto. Ele disse: olha, é importante que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Consolador, esse Espírito que agora nos assiste, que nos sustenta, que nos dá força, que nos levanta, que nos faz andar. Não é pela nossa força, mas é pela força do Espírito. Então foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É o que o apóstolo Paulo afirma aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 1. É isso. E nós precisamos conhecer mais de Cristo, sob a orientação, a direção do Espírito Santo. É Ele quem dá a direção, o discernimento, a sabedoria. O livro de Atos, ele vai contar a história do apóstolo Paulo pregando o Evangelho por todo o Mediterrâneo, criando as primeiras comunidades cristãs, as igrejas que ele fundava, não estruturas, mas naquela época era tudo nas casas. As pessoas se reuniam nas casas, a igreja crescia, estabelecia-se lideranças ali. As mulheres participavam ativamente no processo. É uma bênção. Isso chama a nossa atenção. Mas os bereanos, esse povo aqui de Bereia, eles deixam uma importante lição para cada um de nós. Que a palavra de Deus, ela abre a mente, ela abre o nosso coração e nós passamos a entender. Ao contrário de algumas pessoas obstinadas e de corações endurecidos que Paulo encontrou, e que a propósito ainda existem muitos destes por aí afora, o povo de Bereia recebeu a mensagem com grande interesse. É tão bom quando a gente vê as pessoas chegarem na igreja, se sentarem nos bancos, o interesse das pessoas em ouvir a palavra. E tem tantas pessoas que estão tão resistentes em aparecer, em fazer parte da comunhão, em estar conosco. Porque se você não tiver comunhão com os irmãos, como é que você vai afirmar que tem comunhão com Deus, se a comunhão com Deus consequentemente desemboca na comunhão com os irmãos? A igreja é para isso, a estrutura é para isso. E o interesse dos bereanos, olha só, ele vai mostrar para nós que nós venhamos a querer, a desejar mais, a saber mais sobre algo ou alguém. Qual que é o motivo? Qual que é o porquê disso tudo? É porque eles desenvolveram o hábito da leitura. Eles desenvolveram o hábito, a cultura de estar em comunhão. O texto nos informa, eles examinavam as escrituras todos os dias, enquanto Paulo pregava. E eles faziam constatação, para ver se a mensagem, a palavra que o Paulo estava dizendo era realmente aquilo que estava escrito. Atos capítulo 17, versículos de 10 a 12. Leia esse texto com atenção. Eu gostaria de concluir dizendo para você que eles se tornaram cristãos não devido à fé cega, mas sim à fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso que eu vou falar para você agora, eu preciso da sua atenção, que isso é muito importante. Todas as pessoas nesse mundo, via de regra, têm fé. Toda e qualquer pessoa tem fé. É necessário fé para levantar. É necessário fé para se colocar de pé de manhã. Mas a fé salvadora, ela é única. Ela é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo é a fé que salva, a fé salvadora. Uma outra fé em qualquer outra coisa é uma fé equivocada. É uma falsa sensação de segurança. A fé que salva, a fé salvadora, é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os bereanos escutaram os sermões de Paulo e, através dos seus estudos diários da Bíblia, eles se convenceram da verdade do Evangelho. E creram, muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, que eram os de outras nações. Um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens, ou seja, muita gente ali. E para mim fechar essa mensagem, eu gostaria de dizer para você que ser cristão é ser como o povo de Bereia, é orar, é meditar na palavra,
Isso é fundamental em nossas vidas. A Bíblia não é um jornal que pode ser folheado despreocupadamente. Não. A Bíblia precisa ser lida e aplicada em nossas vidas. Ler e aplicar. Ou seja, a palavra de Deus, ela exige muita atenção, ela exige seriedade em nossas vidas. Quando Jesus ensinava as multidões, e o texto assim afirma, as multidões ficavam maravilhadas com o seu ensino. Mateus capítulo 7, versículos de 28 a 29. Por quê? Porque Jesus era coerente, Jesus vivia o que pregava e pregava o que vivia. Jesus era um diferencial e as pessoas viam aquilo e elas ficavam maravilhadas. Ao contrário dos fariseus, que falavam uma coisa, mas fazia outra, que pensavam uma coisa e ficavam falando para as pessoas que eram outras, que ficavam orando para serem vistos pelas pessoas nos cantos e nas praças, né? Não precisa, isso não precisa. Jesus aqui mostra o que é ser coerente, é viver, é pregar o que vive, é viver o que prega. Jesus pode fazer isso, porque ele é a palavra. Consequentemente, Jesus tinha autoridade. Porque se nós queremos ter autoridade, nós precisamos viver o que pregamos. Isso é consequência. Por isso que ele disse lá em Mateus 28, 18, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é Deus na terra. Ouvir a palavra de Deus e não praticar é hipocrisia. É ser incoerente. E isso gera muita rebeldia nos lares, principalmente da parte dos filhos, que veem um não testemunho da parte dos pais. Isso provoca rebeldia. Já são rebeldes por natureza, porque o pecado, né, faz isso. Imagina, se desanda as coisas. Hoje eu termino essa mensagem com um alerta. Seja cristão, onde você está, onde você vive, no seu contexto, na sua vida diária. Manifeste o grande amor de Deus, exale o bom perfume de Cristo, dê bom testemunho, seja íntegro, seja coerente. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nos ajude a sermos de fato cristãos. Cristãos que proclamam, que testemunham o verdadeiro amor de Deus. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, onde quer que você esteja, não somente hoje, mas sempre. Deus te abençoe, boa semana, se cuida.